Pessoal, essa é a exposição Hip Hop 80SP. Está aqui em exposição no Sesc 24 de maio. Ela foi idealizada pelo KLJ e por outros colaboradores. Já eu coloco para vocês aqui na tela. Dexter e outros artistas renomados do hip hop. Ela traz referências dos primórdios, né, do início do movimento hip hop. Esses registros só foram possíveis graças a fotógrafas como essa. Aqui tem o registro, né, do trabalho que foi feito. Fotógrafa documental nascida em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1943. Mata tornou-se uma lenda graças ao seu trabalho de registros de cenas de grafite break, que emergia especialmente na região do Bronx, Nova York, na virada da década de 70 para 80. É muito interessante essa exposição porque é algo inédito, né? Até 20, 30 anos atrás o movimento hip hop ele era marginalizado, não era tratado como uma subcultura, né? Algo sem valor, mas é óbvio que isso aí é discurso, né? Ideológico, porque o hip hop ele tem um discurso crítico sobre a sociedade, discute racismo, conflito de classes, misoginia, racismo, homofobia e por aí vai. Esse trecho aqui é interessante porque traz os elementos, né, que compõem o movimento hip hop, né? Que a gente tem o Colorgin, né? Que aqui nessa marca não é Colorgin, é Crillon. Acho que foi usado aí para poder se comunicar através das paredes, né? Então aqui eu faço uma citação daquela música do Rapa. O que as paredes pichadas têm para me dizer e o que os muros sociais têm para me contar. Então tá aqui, ó. É um retrato dessa cultura e de que as paredes, os grafites, eles estão contando uma história sobre a cidade. E também, como toda a cultura de rua, a gente tem aqui também os elementos da violência, né? Porque quando você expõe sua forma de pensar na sociedade, você acaba incomodando, né, outras forças, então você precisa se defender. Então essa aqui é a realidade do negro nas ruas de Nova York. Daquela época não é muito diferente de hoje, né? Mas está aqui a prova de que, como diz o Marcelo D2, na rua para ficar é com samba. Nesse caso aqui com hip hop. Came from New York because of the complexity and sophistication of the kids. I'm talking the teenagers that were born and raised in that city, and that's why hip hop came from that city. Tá aqui, ó, a arte visual conceitual da exposição, que eu especialmente achei muito bonito, né, as cores e tal.
Aqui são as informações, né, sobre a exposição. Eu havia mencionado no início que haviam várias pessoas envolvidas, então os gêmeos também estão envolvidos, KLJ, Dexter, e tem mais outras pessoas. Eu vou fazer uma imagem lá no início para mostrar quem são esses gênios que tiveram a sacada de fazer essa exposição. Para quem não conhece o hip hop, ele não é só um estilo musical, ele é um movimento. E dentro desse movimento existem várias dimensões, né, desse movimento, né? Então a gente tem a dimensão da música, a gente tem a dimensão das artes visuais, que aqui a gente consegue ver os rapazes se expressando ali, ó. A gente tem a dimensão da moda também, porque a sua forma de se vestir fala muito sobre sua identidade, sua tribo, o lugar de onde você nasceu e se criou. Fala da formação do seu caráter, da sua personalidade. E o que me chama a atenção é a quantidade e a variedade de expressões, né? Ou seja, são heróis anônimos, pessoas que fizeram história, não entraram nos livros de história, mas que agora tiveram sua existência reconhecida, sua expressão validada. Então, outros elementos do hip hop também é a dança, as artes visuais, a moda, a dança, a música. Eu acho essa exposição importante porque ela reúne aqui nesse espaço as referências, né, de uma cultura urbana cujo start aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas que depois ganhou o mundo e teve em São Paulo o seu ponto alto, né? Porque essa cultura, depois que chegou a São Paulo, ela se tornou parte da cultura brasileira. Então hoje, mais uma coisa que tem em comum entre as duas civilizações é que é a periferia negra de Nova York se comunicando com as periferias e os negros do mundo todo através da sua arte. E é claro que acaba, como a comunicação humana universal, acaba atraindo outros públicos por conta disso. Como eu havia dito, o hip hop é um movimento, né? E dentro desse movimento também tem seus símbolos de status e poder, né? Então, como você pode ver aqui, uma demonstração de você ter um status mais elevado é você usar correntes, né? A moda, ela também define as tribos. E com certeza, se o cara tava usando um cordão desse aqui de ouro, era melhor você
mexer com ele, porque com certeza você ia arrumar problema gigante. Porque a moda ela é usada também para expressar status, dinheiro, poder. Reafirmação da autoestima. Uma coisa que vai marcar também a cena, né, do hip hop nos Estados Unidos é a questão da segregação social, né, e racial, né? Então muitas vezes gangsters, né, eles encontravam nesses movimentos uma forma também de vender droga, essas coisas. Então acabavam lucrando muita grana com esse movimento. Mas também tinham os rappers que ficavam muito ricos, né, por conta da sua música. Então era difícil você discernir, né, quem era um artista e quem era gangster. Mas isso era bom porque, como a comunidade negra ela é estruturalmente segregada e silenciada, né, esses movimentos eles desabafam essas vozes, né? E também se impõem socialmente, impõem respeito. Então esse movimento hip hop tem essas características, né? Ser não só um movimento cultural, mas de contestação, de expressão de poder, de afirmação da identidade, fortalecimento da cultura. E aqui a gente vê o desdobramento, né, da cultura hip hop, né, como ela vai se transformando ao longo das décadas, né. Ela vai influenciando outros gêneros musicais, outros grupos. Tem aqui, ó, Sexual Healing do Marvin Gaye, que também é muito influenciada, né, por essa já uma balada pop que faz sucesso até hoje, mas está influenciada por esse movimento. Tem outros artistas aqui, ó. Ó, África Bambata, que Marcelo D2 citava bastante nas músicas dele. Ritmo e poesia, as raízes no Bronx. Aí, ó, um breve resumo de como se deu o desenvolvimento do hip hop no bairro do Bronx e Brooklyn também. A gente está entrando agora nessa sessão aqui que chama Triunfo, porque é uma citação, né, do Nelson Triunfo e de como ele influenciou a comunidade negra aqui no Brasil através da sua obra, influenciado por essa cultura hip hop vinda dos Estados Unidos, né? E coincidentemente é a seção da exposição que eu mais gosto, porque ela teve esse cuidado de materializar tudo aquilo que eu havia falado no início sobre a questão da importância da moda, que o hip hop tem essa característica, né, de ser um movimento completo, né, de atravessar vários estilos, várias dimensões da cultura. O hip hop ele tem essa característica de atravessar várias dimensões da cultura, então ela sai da música, passa pela moda, ó, é a dança,
Dentro desse processo você vai desenhando aí uma identidade, autoestima. Eu gosto muito dessa sessão porque aqui a gente consegue ver nitidamente a chegada, né, do hip hop em São Paulo, no Brasil como um todo, né? E de como isso vai começando a influenciar a juventude negra do país. Mas aqui o registro se foca em São Paulo, até porque a maior parte dos rappers que se desenvolveram, né, e conseguiram vencer financeiramente na cultura hip hop, eles são daqui, né? Então eu acredito que e também porque a cidade é mais rica, né, e consegue ter um registro melhor dos processos. Então eu gosto muito dessa sessão porque mostra como isso vai se dando aqui. Ó, o registro. E se você quiser ler, é só você printar a tela aí e pegar para ler. Note que a gente tem aqui o elemento também étnico, né, de pessoas miscigenadas, né, essa diversidade étnica do Brasil, e as pessoas ostentando, né, a sua cabeleira, né, visivelmente misturada e tal. Isso para a época, né, era um ato de afronta, né, à sociedade, porque o racismo ele sempre impeliu, né, ele sempre existiu para fazer a comunidade negra renegar sua identidade, né, não se amar, não se aceitar. Então, como você pode ver aqui, eles estão deixando o cabelo grande, ostentando mesmo e afrontando a sociedade com a sua própria beleza. E aqui a gente vê como o hip hop ele se tornou tão popular no país, né? Como você pode ver aí, anúncio de eventos espalhados por toda a cidade. Essa Avenida São Miguel aqui provavelmente é lá em São Miguel Paulista, né? Aqui ó, a freguesia do Ó. Ou seja, a gente já vê a popularização do hip hop, do break, né? Aqui em São Paulo. Essa aqui é 24 de maio. Ó. Ou seja, essa galera que ainda frequenta ali até os dias de hoje são, na verdade, descendentes dessas pessoas aqui, ó. Que até hoje a galera se reúne ali. Eu achei isso interessante ver que de geração em geração a tradição continua. Esse trecho aqui ele me chamou muita atenção por conta da interação, né? São cartas, né, que eram enviadas de grupo para grupos ao redor do país, né? Essas pessoas elas eram
B-boys, B-girls, DJs, crews, né? Grupos que praticavam hip hop nos cantões aí do Brasil. Esse aqui é do Piauí especificamente, ó. Mandando cartas aqui para São Paulo, para esse grupo que fazia sucesso na época, chamava Garotos Buffalo Girls. Buffalo Girls, de meninas búfalos. Buffalo Girls. Então, tá vendo a influência norte-americana, né? Ó, a data 22/12/84. E aqui é uma carta enviada e uma resposta entre esse grupo, né, que estava famoso na época e que estavam acumulando fãs aí pelo Brasil afora, e outros grupos que estavam se influenciando por eles. Que inclusive tem um momento aqui da carta que o rapaz fala que lá ninguém está acreditando que eles estão conseguindo conversar com o Buffalo Girls, né? Aqui eles perguntam o que significa New Wave, ou seja, nova onda, e Heavy Metal. Porque são palavras que vêm dos Estados Unidos, né, do inglês, e que está influenciando aí a juventude do hip hop, do break, do grafite, da moda. Olha a forma como eles se vestiam na época. Isso, querendo ou não, acaba se tornando assim, se a gente fosse fazer uma alusão com o que acontece na natureza, né? Ritual de acasalamento, né? Porque, querendo ou não, a forma de se vestir, o estilo e tal, a identidade, ela acaba atraindo, né? Outras pessoas, as mulheres, né? Então, você fazer parte de uma crew, de um grupo, e você ser descolado, né? Isso aqui significa ser descolado. Significa que você era o centro das atenções, ou seja, acabava sendo convidado para programas de TVs, como você pode ver aí, ó, no programa do Gugu. Isso mexe com a autoestima, né, da população negra, como você pode ver o sorriso bonito, né, faz as pessoas sorrirem, reafirmarem sua identidade, se sentirem bonitas, ou seja, empoderadas. Ganha dinheiro também, ó, já vi que eu trabalho no trânsito. Isso aqui é o centro do Rio. Não é o centro do Rio. Mas parece o centro do Rio. Eu acho que pode ser a Faria Lima também, porque eu tô vendo escrito no ônibus ali, ó, Pinheiros, Parelheiros. Eu acho que é São Paulo. Esse aqui é São Paulo. Enquanto a sociedade racista tenta destruir a autoestima da população negra, eles vão pra rua e se autoafirmar, né? Então, quanto mais opressão, mais estilo, mais identidade, mais autoestima. Porque geralmente quando a pessoa ela quer diminuir o outro, né, significa que ela quer fazer o outro se sentir inferior a ele, né? Então, toda essa produção artística e essa vontade de se mostrar, ela tá ligada também a esse processo, né, de autoafirmação, de reconhecer a própria beleza, de se autoafirmar, ou seja, não baixar a cabeça, né? Não deixar o outro controlar você pelas suas emoções. Prêmios, né, das competições da época. Esse aqui foi do prêmio Break no Pacaembu, concurso Break. Os grupos da época, que hoje em dia a gente chama de crew, né? Alguns reconhecimentos, certificados. Hoje em dia, quando a gente vê o break se tornando um esporte olímpico, aqui ó, um ancestral, onde tudo começou. Entendeu?
E essas pessoas são heróis anônimos, né? Que ficaram aí esquecidos pela cidade. Ó, Praça da Sé, o McQueen se apresentando lá, ó. E aí a gente vê como o break ele começa a influenciar a cultura popular brasileira quando ele começa a aparecer em mídias de grande circulação. Olha o grafite ali na mão, olha o rapaz negro que antes era visto, não tinha sua beleza reconhecida, e agora aqui, ó, recebendo um destaque com um sorrisão colorido, né? Ou seja, ressignificando, né? Ressignificando aqui quando até a Mônica começa a imitar, pode ter certeza que o Brasil já está imitando. Molejo e roupas berrantes, o break chega ao Brasil. Roupas berrantes, olha a crítica implícita aí, ó. Ou seja, está incomodando, isso é bom. Se está incomodando é bom. Ó, uma coisa que me chamou a atenção foi esse trechinho aqui, ó. Dos guetos negros vem o break, movimento robotizado e mecânico. Ó, dos guetos negros vem o break, movimentos robotizados e mecânicos satirizam a vida nas grandes cidades e é a forma deles de protestarem. Tá percebendo? Então o break ele tá vindo como um movimento de massas que está influenciando comportamentos, a forma de se vestir, está formando caráter, personalidade, está dando um sentido para a vida dos jovens negros, né? Olha que interessante. Enquanto tem uma sociedade racista, né, negando, né, a beleza, a existência do povo negro, eles estão afrontando com muita irreverência, carisma, humor. E como diz o Mano Brown, seu filho quer ser preto, haha, que ironia. Tá aí por quê, ó. E graças a... eu acredito que, falando em termos de redução de danos, né, essa cultura ela veio como uma espécie de cura, né, espiritual para as doenças psíquicas, né, que a colonização, que o racismo e a segregação ela imputou à comunidade negra, né? Eu acredito que esses movimentos eles têm essa proposta de cura emocional, psicológica, porque é um lugar que tentaram, né, colocar a comunidade negra foi ressignificado, né? O meu lugar é onde eu quero estar, onde eu acho que é o meu lugar e não o lugar que você acha que é o meu. Então essa exposição ela traz muito dessas questões. Ó. E aí começa a influência, né? Como eu estava dizendo, né? Quando o Mano Brown faz aquela ironia, né? Seu filho quer ser preto, haha, que ironia. Olha aí. Então a cultura negra, ela antes não tinha valor nesse contexto e agora começa a ganhar valor e se tornar uma cultura de massas a ponto de os antigos críticos se renderem a ela, né? Aí, ó. E agora se tornou uma indústria multimilionária. E aí você pergunta, existe preconceito, racismo na cena hip hop?
A maioria vai dizer, eu não. Mas olha quantas décadas foram necessárias para construir esse valor. Quantas pessoas apresentações, e eu lembro que o pessoal tava esperando que eu fosse chegar com a dança, e aí eu cheguei lá com o meu crachazinho, não, DJ Cat. Os meninos olharam assim, daí começou toda a saga. Pra mim, a música, como DJ, começou em 1980. Frequentava os bailes, chic show, e ali ouvindo todo tipo de música. Em 79 eu fui numa casa noturna que vi um cara tocando e falei, é isso que eu quero ser DJ. Eu sempre fui um metalúrgico, trabalhei muito tempo com ferramentas, etc. Mas o amor estava lá. Como você pode ver aí, são esses heróis anônimos que fizeram esse movimento ganhar vida, né? Artistas que nunca foram reconhecidas pelo mainstream, né, que é esse grande mercado de belas artes, né, que é reconhecido como belas artes, porque a arte deles era incompreendida. E ninguém queria, na verdade, perguntar para ele por que você se expressa dessa forma. Porque ninguém quer saber a resposta. Pelo menos não queria, né? Porque agora só o fato de estar aqui exposto significa que essa voz foi ouvida. Deixa eu ver também uma coisa de... Ó, isso aqui é... É que eu não sabia que era o mesmo cara. Breaking. É aqui, ó. É que eu não sabia que era o mesmo cara. Por isso que Esse kin aqui faz alusão a skin. Skin em inglês é pele. É uma junção, né, de quebrar e com skin, né? Ou seja, a quebra da pele, algo assim. É uma alusão, né? Mas é óbvio que essa skin deve ser associada à pele negra, né? Porque é sobre isso o movimento hip hop. Quando a gente vê filmes como Dancing Day, né? Embalos de Sábado à Noite, olha de onde está vindo a influência. O Gleese, né? Tem um filme também chamado Gleese. Você vê que é tudo uma influência grande, né? Desse movimento. E essa exposição é muito boa porque vai mostrando essa transformação de como o hip hop vai influenciando outros gêneros musicais, né? Outros públicos. Ó, veja se não lembra. Gleese, Embalos de Sábado à Noite. Quando você quiser ver alguma coisa em detalhes, é só pausar o vídeo, fazer um zoom
E aí você consegue ver em detalhes alguma coisa que eu deixei passar. Eu filmei em alta resolução para que você consiga ver em detalhes. Uma coisa também que me chama a atenção é que esse estilo de dança, né? Ele literalmente também mexe com uma questão física também, que é a questão da repressão sexual, né? Porque se você observar os movimentos, eles são, alguns deles, né? Faz alusão ao erotismo, né? Então, para uma época de repressão, né, que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica sempre tiveram essa pretensão de castrar, né, as pessoas. Então, eu acho que esses movimentos, eles também são uma forma de subverter, criticar, né, questionar o que é certo e o que é errado. Tá aí, ó, grafite, pichação, dança, a música, a moda, tudo. Isso é hip hop. Então não é só um gênero musical, é um movimento que envolve várias indústrias. Uma necessidade que os seres humanos têm, que é instintiva, é a questão do pertencimento. Todo mundo quer pertencer a alguma tribo, né? Quer fazer parte de algo. Então também esses movimentos, eles trazem essa coisa de pertencimento. E até hoje esse estilo de filme faz sucesso, né? Porque trabalha todos esses elementos. A única diferença é que eles fizeram isso, ó. Você não tem um casal negro, né? Não é o amor negro que é celebrado, é o amor branco. Ó, tá vendo? É uma apropriação. Mas também é culpa nossa também, porque os negros que fazem parte dessa indústria, que são bem-sucedidos, eles deviam ter feito esse trabalho, né, de representar melhor o amor negro, o afeto. Aparece também, mas não tem destaque. Tá aqui, ó. Mas não tem o destaque que deveria ter, como aqui, ó. Isso aqui tá em primeiro plano. Aqui não tá em destaque. Mas o que importa é que tudo deu certo, né? Que eles conseguiram ser vistos, deixar sua marca no mundo, dizendo: estive aqui. Aí como eles se relacionavam nos estúdios. E são cenas de filme, né? Chama Flashdance.
O hip hop sempre foi muito cinemático em todos os seus elementos, expressões e eras. Assim é natural que a conexão dessa cultura com a chamada sétima arte seja frutífera e longeva. Atualmente é quase impossível listar todos os títulos dos quais essa relação se estabelece em maior ou menor grau. Tamanho e volume de produções, seleção de filmes que iniciaram essa história e influenciaram gerações, inclui alguns que foram fundamentais para o desenvolvimento do hip hop no Brasil. Tá vendo? Tinha muito status, né? Você usar uma jaqueta, um casaco desse, tá vendo? Significa que você era um cara descolado, né? Era um formador de opinião, não um gado, que seguia regras, que seguia falsos líderes, né? Você era o líder, você era seu próprio centro, né? Então isso aqui, cara, é um protagonismo, né? Se eu fosse resumir o que significa essa moda, significa protagonizar a sua própria história. Ser você mesmo, ter identidade, ter autoestima, ser confiante. E aí a gente já vê como o hip hop ele vai começando a furar bolhas, né? Latinos, descendentes de europeus, e aí a sociedade americana vai entrando no que a gente conhece hoje, né? Philadelphia Anti-Graffiti Network, ou seja, uma camisa de campanha anti-grafite. Mostra que esse grito, né, colorido, ele está sendo escutado, né? E está incomodando, isso é bom. O que as paredes pichadas têm para me dizer? O que os muros sociais têm para me contar? Por que aprendemos tão cedo a rezar? Por que tantas seitas têm aqui seu lugar? É só regar lírios do gueto que o Beethoven negro veio para se mostrar. Mas o leite suado é tão ingrato e as gangues vão ganhando cada dia mais espaço. Tudo igual. Brimstone Bronx, ou Baixada. Ai, 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 ai. Entende de quem o Rapa estava ao que o Rapa estava se referindo quando ele criou a música Brimstone Bronx, ou Baixada? Porque o Falcão, ele é um descendente, né? Ele é um herdeiro desses antepassados aqui. E desse movimento surgiram vários outros, né? É uma exposição maravilhosa. É a exposição mais relevante que já foi feita no Brasil sobre esse assunto. É algo surreal. Tchau, boa tarde. Olha isso. Cara, isso é muito genial.
Cara, maravilhoso. Isso aqui simula um vagão, ó. Um vagão de um trem. Isso aqui é uma mesa de DJ, né? Só que o que me chama a atenção aqui é a ideia genial que os caras usaram para poder fazer uma exposição sobre a cultura DJ, porque eles escolheram caixas de vidro, né, e colocaram todo o equipamento que tem dentro de uma caixa normal, que não é transparente, mas a transparência aqui é pra gente poder ver o que tem dentro. Eu achei isso genial. Cara, essa exposição aqui é soberba. E tem alguns elementos aqui que eu queria destacar. Primeiro, esse taco de beisebol maravilhoso, mas que reflete e manda uma mensagem muito clara de como o DJ precisa lutar, né, para sobreviver na cultura de rua, né? Então era uma profissão perigosa. E esse taco é um lembrete disso. As cartas douradas ali, ó, que dão um lembrete muito grande de que é um jogo, e é um jogo que tem grana envolvida, né? Muita grana envolvida. E que só com muita proteção divina você vai conseguir sobreviver nela. Então, assim, tem um discurso muito forte. Já valeu a pena ter entrado nessa exposição para ver só essa exposição aqui, ó. Porque eu achei genial. A mesa do DJ. Olha que soberbo. E tudo que tem dentro dela. Uma obra-prima essa exposição. Esse aqui é o efeito Gêmeos. Eu chamo de efeito Gêmeos porque esse personagem é um símbolo, né? Do Gêmeos. Ficou famoso mundialmente, tornou eles multimilionários por conta desse personagem que está espalhado aí por toda a cidade. E eles mandaram fazer uma versão dele para ficar girando ali em cima desse piano. Com certeza isso aqui foi feito à mão por eles, né? Tipo, eu digo, eles estavam o tempo todo envolvidos com a produção dessa exposição em si, que representa o b-boy, né? Do break. Isso aqui é interessante também porque esse microsystem aqui, todo cheio de parafernália, é só uma expressão, ele não era assim na época, né? É que tem várias mensagens assim, cada elemento desse aí, né? Tem uma explicação, porque era uma coisa da época e também por conta da limitação tecnológica que existia na época. Mas uma coisa que era comum é que a maioria das pessoas, dos rapazes que tinham esse tipo de microsystem, eles personalizavam, né, para deixar com a cara da crio dele, assim, da tribo dele. Então, vamos se dizer que esse microsystem aqui é da tribo dessa exposição, entendeu? Então ele foi desenhado para representar essa exposição. Aí, tá aí, ó, os microsystems da época, originais. Cara, eu tenho certeza que isso aqui é do acervo pessoal deles, cara. Eu não tenho dúvida. Muita coisa dessa daqui é acervo pessoal, porque tá muito preservado. São reais. E eu tenho certeza que a maioria deles estão funcionando, de tão preservados que estão. Impressionante.
Então, era status, né? Pensa você chegar na praia com um rádio desse nas mãos. Você literalmente carregava a festa com você, né? Porque ali se reuniria o b-boy, tudo descolado ali, com as suas roupas descoladas. Ia aparecer DJ, ia aparecer grafiteiro, as meninas, óbvio, que não, quando aglomera muita gente, aparece comerciante. Então tem paquera, tem comércio, desenvolvimento, tudo através dessa caixa, né? Essa caixa catalisa, né, todo esse universo. Cara, é a exposição mais relevante e mais importante sobre hip hop. Eu não sei no mundo, porque eu não vi isso eu não vi isso em outros cantos do mundo. Mas para São Paulo, sem sombra de dúvida, para o Brasil, eu acho que é a maior exposição sobre hip hop da América Latina. Isso aí eu não tenho dúvida, porque é muita coisa importante reunida num só lugar. E só um comentário sobre esse metrô aqui. Ele está escrito São Bento porque era a forma como os jovens negros de São Paulo se locomoviam para chegar até a estação São Bento, né? E lá tinha um encontro, né, dessa galera. Então o pessoal chegava com som. Aqui tem uma foto aqui que representa essa turma da época, ó, tá vendo? Perto da Igreja da Sé, essa turma aí que colava na São Bento. Então eu acredito que essas fotos aí sejam do acervo pessoal da maioria deles, principalmente porque o KLJ, ele já tocava lá naquela época, né? Então, cara, eu tô encantado e impressionado com essa exposição. Isso aqui já é um pouco mais anos 90, ó, tá vendo? E se você reparar, você vai notar que existe uma mudança, uma passagem de tempo, né? Através da roupa que eles vestem, né? As músicas estão mudando, os comportamentos, tudo. Aqui, olha que interessante, chegamos no altar do Racionais, né? Eu considero um altar do Racionais, e aqui eu acredito que seja São Paulo, o templo de São Paulo, do hip hop São Paulo. Porque aqui, cara, a gente tem... eu tenho certeza que isso aqui é do arquivo pessoal do KLJ, cara, isso aqui. Olha que imagem histórica. Hoje eles estão tudo coroa, mas tá aí, ó. Imagens da época. Tenho certeza que isso aqui é arquivo pessoal que eles colocaram pra rolo, pra jogo. Então, cara, é uma exposição inédita. Olha o Mano Brown, novinho. Olha eles aí na quebrada. Agora eu não acho não, tenho certeza. Isso aqui é arquivo pessoal. Então vocês estão diante aí de um registro íntimo, né? Ou seja, o KLJ abriu o baú de memórias e compartilhou com o mundo aí o que ele viveu. Então, a gente está vendo a história sendo contada em primeira mão pelos vencedores, né? E que bom que foram vencedores, porque se tivesse perdido, essa memória teria sido apagada. Sem sombra de dúvida, a exposição mais importante, mais relevante da América Latina sobre hip hop. E eu acho que vai dar o que falar isso aqui, hein?
Rap sai das ruas de São Paulo para o disco. É exatamente isso. Imagina quanto era difícil para esses caras conseguirem uma matéria dessa. Um reconhecimento desse. Ó, tá aí de DJ1, ó o casaco aqui, ó. Eu não tenho dúvida que isso é é do uso pessoal dele, cara, que ele colocou pra jogo. Tá aí de DJ1. É, rapaz, é a história diante dos olhos. Olha isso, uma fita mini DV da época. Olha que incrível, cara. Registro pessoal deles, ó. Olha que relíquia! Olha o KLJ novinho. Isso aqui é um release, né, do Racionais na época, né, escrito por Milton Salles, né. O Racionais surgiram em 87 no espaço Man Baby. Man Baby é mal feito. Quando a música rap internacionalizava-se. Impressionaram a cara com a realidade arrogante de suas letras. Arrogante, olha isso. Neste disco, o Holocausto Urbano, o grupo Racionais questiona a dura realidade. Questiona, né? Não é criticar a realidade dura, é a questão, né? Realmente esses registros aqui são a prova de que esses caras, eles literalmente sobreviveram a uma opressão estrutural, né? Registros da época. É só documento histórico. Ó, garotas da Zona Leste dançam break na São Bento, ó. Tá impressionante. Eu, quando tinha 13 anos, eu fui no meu primeiro show do Racionais. Era um baile funk de briga lá no Rio de Janeiro. E era uns anos 90, né? Rio de Janeiro era bem violento, né? E aí, quando
o Racionais foi anunciado, né, que eles haviam chegado, eles ficaram horrorizados de ver a galera, aqueles exércitos, né, de favelados lutando, se degladiando entre si. E aí o Mano Brown pegou o microfone e falou: mano, que vacilação é essa, mano? Alemanha na Alemanha, porra. Não vou tocar nessa porra enquanto vocês não param essa briga. Mano, o corredor, que tava rolando a pancadaria, parou na hora e abriu, mano, pro cara passar. E nesse dia a galera se juntou e não teve mais treta nenhuma, porque ele falou, e junta, ele subiu no palco e ainda falou, e junta essa porra aí que eu não quero ver vocês separados não. E todo mundo obedeceu e o resto é história, filho. Então, só pra vocês verem a grandiosidade, né, do que foi esse movimento. Salvou realmente gerações e gerações de jovens, né, do crime, deu autoestima, pertencimento, identidade. Raízes da arte do MC em São Paulo. Eu sou um cara que começou batendo na lata do lixo na São Bento e ninguém pode tirar isso de mim. Esse aqui é um depoimento do Taíde. Eu sou Ogã e o fato de ser Ogã me deu coragem suficiente para poder fazer isso, porque nós éramos proibidos de usar a energia elétrica do metrô. Cheguei naquela lata de lixo icônica, aquela perto da escada. Quando eu bati, fez boom, tipo um bumbo de 808. E em cima dela, você faz o agudo. É a caixa. Tum, tac, 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 tum, tum. Eu falei, é aqui mesmo, já era. Rapaziada, o resto é história. Deixa eu gravar aqui o texto inteiro, né, para vocês poderem ler. Caso... Agora eu vou dar uma detalhada aqui, vocês poderem conseguir ver os detalhes. Qualquer coisa é só congelar a imagem aí e vocês conseguem ver com mais detalhes as informações. É claro que para ter 100% de aproveitamento precisa vir pessoalmente, mesmo assim já aviso, é gigante a exposição, não dá para ver tudo. Então eu resolvi fazer esse vídeo num take só, para que quem quiser assistir consiga ter uma fonte, né, de informação para poder consultar, para poder congelar a imagem, ler com calma. Gravei em alta resolução para facilitar esse processo. Para ler aqui a bordinha. E para aqueles que chegaram até aqui, comenta aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam. Gostaram da proposta, da ideia? Olha que imagem incrível.
Você vê que isso já tinha um valor enorme na época, né? Porque os fotógrafos, eles já registravam, né, esses encontros. Muitos são registros pessoais, mas também tem registro profissional aqui. Aí a escadaria lá da São Bento. É uma ocupação, né? Querendo ou não, tem uma questão de ocupação, né? De você sair da periferia e se mostrar pro mundo, né? Aí, ó. Fizeram a mesma coisa lá no Belém. Nossa, tinha até japonês envolvido lá, ó. Realmente essa cultura era muito forte. Porque conseguiu reunir pessoas de várias etnias diferentes. Essa escadaria aqui, se não me falha a memória, ela fica no centro. É uma ocupação da cidade, né? Isso é coisa fina, cara. Coisa de altíssimo nível. Coisa de altíssimo nível. São Paulo e sua diversidade, né? Ser jovem naquela época era bem interessante. Muito interessante mesmo. Eu já vi várias matérias, né, dessa galera das antigas falando sobre a época da São Bento. Então, essa exposição aqui, ela meio que mostra isso, né? Através de registros pessoais deles, de como foi o espírito da época, né? E sim, foi no caso aqui de São Paulo, foi o nosso Brooklyn, né? Foi o nosso Bronx. Olha que legal. A galera lá na São Bento, ó. Esses heróis anônimos. A gente ouve falar dessas pessoas, né? Mas a gente não conhecia os rostos delas, né? E tá aqui, ó. Com certeza tá nessa imagem aí uma galera que fez história. Mas que só agora, né, as pessoas puderam conhecer. Heróis Anônimos de São Paulo. Olha como era a roda lá. Rapaz, essa exposição aqui é histórica. Olha aí, ó. É histórica, porque a gente ouve falar de como era a cena na São Bento e aqui eles fizeram questão de mostrar. Olha que legal, ó. Um panfleto da época. Consciência Black, KLJ, Ed Rock, Racionais. Fazendo a festa do Rap Music. Clube 15, Avenida Casagrande, Piraporinha, lá na Zona Sul. Olha que incrível. Raiz. Lá, o nome das feras lá, que hoje em dia a gente olha, os caras já estavam lá, ó. Racionais MC, Taíde, DJ1 e uma outra galera, Sampa Crio ali, ó, que chegou até os dias atuais, né? Que atravessou o tempo, né? E o espaço. Uma galera ficou pelo caminho, mas eles chegaram. Olha que incrível. Agora é fato. Antes eu tava achando, agora eu tenho certeza. Essa é a exposição que vai dar o que falar nessa cidade. Porque aqui mostra comprovadamente como o hip hop ele começou na cidade, como a cena se cresceu e quem protagonizou, cara. Então, vou voltar aqui nessa imagem aqui, guardem esses rostos aí, ó. Procurem os nomes desse pessoal porque são lendas.
são lendas urbanas. Mas tá aí, ó, KLJ, Taíde, os gêmeos, eles não deixaram essa memória ser esquecida. Tá ali, ó, todos os elementos. Todos os elementos. Eu tô encantado com essa exposição. Aí, ó, os heróis de São Paulo. Os heróis da cultura paulistana. Heróis invisíveis. Com certeza eu faria isso com muito mais. Minha voz no coração. Guarde minha voz no coração. Guarde minha voz no coração. O que eu senti deles dançar foi quando a gente ia dançar lá no centro. Ali que foi tudo. O que eu achava legal é estar na rua. Depois foi só brilho, né? Foi só luzes, foi só um pouco de glamour. Ó, ele me trouxe muita sabedoria de vida. Eu briguei muito mesmo para conseguir ter um espaço ali como mulher, volta da Charlie, marcar o território e buscar respeito. É, rapaz, aí, ó, os jovens daquela época que agora já estão na casa dos seus 40 e tantos, 50 aí, ó. O tempo Tula de Mello, olha aí, ó. Ela aí, ó. As lendas. Gente, olha essa foto. Olha essa foto. Rapaz. Heróis invisíveis. Essa, pelo que eu percebi, essa parte da exposição aqui, ela dá destaque para as MCs mulheres, né? O movimento feminino no hip hop. Acho legal ter esse destaque também. Foi como eu disse, né? Era todo um ecossistema, era um movimento mesmo, né? E as mulheres tiveram um papel importante nesse processo. Ó, e ver que a relação deles com o Sesc já é antiga, ó. Teatro Sesc Pompeia, virada disco Rap Girls e DJ. E aqui é o Sesc 24 de Maio. Então o Sesc ele tem uma importância muito grande na preservação, na difusão, né, da cultura também negra em São Paulo. Muitos registros, né? Olha aí, ó. Por aí vai. Consegui colocar o hip hop. Aí, ó. O Rose MC. Respeita as minas, porra. No Porto, ela acabando o corpo fechado. Oh, que legal nossa música tocando aí, que legal. Podemos mudar a faixa, ô piloto? Oh, claro, mudou a faixa, tá tocando de outra. Muito doido, né? E é muito louco porque a gente chegou, foi uma música que despontou.
Foi a primeira música, foi o primeiro rap brasileiro a se tornar número 1 numa rádio, que era a Band FM da época. Meu nome é Taíde, não tenho RG, não tenho SIC, energia profissional. Nasci numa favela, de parto natural, numa sexta-feira, 5 que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também. Ogum, Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde. Meu corpo é fechado e numa seita revide. Taíde. Naquela época a gente não tinha muitos recursos, né? A gente não tinha muita gente fazendo para que a gente pudesse falar, como é que você faz? Me ensina aí. Eu lembro que tinha o J.R. Blau, tinha o Pepeu, o Mike, o MC Matar, mas o MC Matar não era de São Paulo, era de Santos. Então não tínhamos muito contato. Eu fui saber que o dia que fazia um som, quando fomos gravar os bagulhos de rua. Eu não sabia que o Código 13 fazia um som. Subir, então a gente tinha ali nossos talentos guardados, digamos assim, né? A gente reuniu, quando a gente decidimos não, né? Quando se reuniu para fazer cultura de rua, e cada um descobriu o que o outro poderia fazer também. Alguns projetos foram alavancando, o Taíde já estava estourado, tocando até no rádio, com o grupo fechado, e um belo dia o Luizão liga para minha casa e fala, Gramas Tenei, preciso fazer um disco de rap. Eu falei, pô, legal. Como é que a gente vai desenvolver esse processo? Aí na hora eu falei, vamos atrás do melhor cara de produção que tem no mercado, que é para fazer um disco de respeito, se tratando de show. Aí indiquei o Luca. E começou aquela história, Natanael começou já a articular toda a parte de promoção, de divulgação do projeto e os concursos para que os rappers fossem selecionados para o disco. E aí, cara, o movimento começou a chegar no ponto que a gente realmente precisava, que era a aceitação do mercado da noite com o movimento. Eu vejo assim, cultura de rua, da São Bento, da rua. E o som dos bailes já falava tudo, né? Ele vinha dos bailes, dos grupos que cantavam nos bailes, a gente era da rua. Por isso que é hip hop cultura de rua. Porque a nível de hip hop, de rap nacional, feito por produtor, pelo DJ, nascido mesmo da rua, essa coisa nossa aqui, foi o primeiro disco que é a ousadia do rap. Aí as pessoas falam, tem outro disco que fizeram de rap, nossa, que tem brincadeira com o Miele, com o Danilo do Mão Branco, mas era uma coisa assim, não estava dentro da nossa cultura ali. A ousadia do rap Made in Brasil que a gente lançou, estava dentro da cultura, ali tinha uma coisa de dança, a gente fez aquela fusão do break com o rap, com a música, com o funk, então era uma coisa bem cultural daquela galera, daquele povo nosso que estava naquele momento, estava curtindo. Ah, mas quem saiu primeiro? Ah, foi a ousadia do rap? Foi o Som das Ruas? Ou foi o Cultura de Rua? Não importa quem fez primeiro, pra mim, é a opinião minha. O mais importante é saber que eu plantei ali o que muitos colhem hoje. Eu gosto de que as pessoas saibam que eu plantei. E não que eu fui a primeira, você é a primeira, você é a segunda, você... Não quero carregar esse título. Foi a primeira a gravar rap, não sei, pode ser mulher. Nesse no Sul da Sul só tem eu de mulher ali. E a gente estudou em 87. A ousadia do rap. Congela a imagem aí, ó, e pega o QR Code. Nele, entendeu? Então tá a minha figura. Tá? Então é isso, ó. Exposição gigante. Uma revolução. Deveria estar sendo divulgada pra caramba aí pela grande mídia. Que isso aqui são joias, né? Uma coisa que me chama a atenção é como essa cultura ela se expandiu, né? Você vê que eles fazem essas artes aqui, ó, bem na lata de spray, porque a lata de spray, ela por si só, ela se torna também um elemento, né, da cultura. E aí quando você pinta ela, né, você coloca aí, sei lá, um objeto de enfeite, né, de decoração, que também é produção cultural, né? Isso me chamou muita atenção. Imagina quanto jovem não produziu arte pra caramba nesse país e não teve a chance de mostrar. Então,
Eles fizeram um ótimo trabalho aqui dando essa visibilidade para esses artistas. Olha que mural fabuloso. Tem vídeos, fotos. O que as paredes pichadas têm para me dizer? O que os muros sociais têm para me contar? Por que aprendemos tão cedo a rezar? Por que tantas seitas têm aqui seu lugar? É só regar lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. Mas o leito suado é tão ingrato que as gangues vão ganhando cada dia mais espaço. Tudo igual. Brainstorm, Bronx ou Baixada. Ai, 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 ai. Tudo arrói. Yeah, well. Poesia não se... Ela apenas se converte pelas mãos do tambor, que desacorda histórias ritmadas como um único socorro promissor. Cada qual com seu James Brown, salve o samba, hip hop, reggae o carnaval. Cada qual com seu Jorge Ben, salve o jazz baiano, os toques da macumba também, bem. Macumba também. Deixa. Católicos. Macumba também.
para encerrar o vídeo, vamos encerrar com os créditos, né? Então nós temos aqui a arte da exposição e, como eu disse no início, a curadoria, né? As pessoas que estavam envolvidas. Então tá ali os Gêmeos, Rooney Yoyo, Taíde, Shadilane, Rose MC, Alan Beach e Kylie J. As informações técnicas, né? Contato para as pessoas responsáveis, né? O direito autoral. E os agradecimentos da curadoria, tão importante aí, porque são esses nomes aqui, como eu disse, que fez a história, né, do hip hop. Então, se você aí participou disso naquela época, acho legal você dar uma olhada aí, porque às vezes seu nome tá aí. É bom você ter seu trabalho e sua arte reconhecido, né? Os acervos, né, que a gente viu aí na exposição, como eu havia antecipado, é arquivo pessoal. Então você tem ali, ó, muito material dos Gêmeos também, ó. Do Kylie J nem se fala, né? Eu vi ali muita coisa pessoal. Então, com certeza o nome dele tá aí. A ficha técnica do projeto. Olha o Kylie J aqui, ó. Ó, idealização e criação. A ideia partiu dos Gêmeos. Olha que legal. Eles também estão ricos, né, mano? Então, venceram, né, profissionalmente. Então agora podem, né, fazer isso. Então, fico feliz que... Deu pra ver que o negócio foi muito bem feito. Investimento razoável, coisa que é muito raro de acontecer com cultura de rua, né? Que é haver investimento público, né, e tal. Mas nesse caso aqui houve um investimento e ficou com uma qualidade profissional muito grande. Então tá aí o crédito de quem fez isso acontecer. Parabéns a todos aí pelo trabalho. Exposição maravilhosa. Isso aqui é um releasing, né, do que é a exposição. Então, se você quiser ler aí, ó, é só dar um print na tela, aproximar. Você consegue ler tudo. E tá aí a galera que deu a festa. Aí, ó. Esses aqui foram os gênios, né, que tiveram a sacada, a sensibilidade de fazer essa exposição maravilhosa, ou seja, fizeram a história mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram até aqui no vídeo. Uma boa tarde e até a próxima.